No vídeo de hoje, equação do primeiro grau. Vamos lá. Equação do primeiro grau, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: o princípio dela é uma balança de pratos. Fiz até o desenho aqui. Uma balança de pratos, ela sempre tem que estar equilibrada, porque significa que o que tem em um prato pesa a mesma coisa, ou seja, é igual ao que tem no outro prato. Por isso que ela está equilibrada, certo? Para a gente resolver uma equação, nós temos que entender um pouquinho do princípio da igualdade. Então, o que seria o princípio da igualdade? É a ideia de uma balança. Tudo que tu fizeres de um lado da balança, obrigatoriamente você precisa fazer do outro lado da balança. Por exemplo, se eu dobro o número de objetos que tem de um lado, a balança desequilibra. Para eu equilibrar, eu tenho que dobrar o mesmo número de objetos do outro lado. E assim sucessivamente, certo? Então, todas as operações que você faz de um lado, você faz do outro. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma caixa, até representa essa caixa com X, que é o que eu quero descobrir. Então, uma caixa mais 200 gramas pesa a mesma coisa, porque a balança está equilibrada, que 1000 gramas. Quanto pesa essa caixa? É um primeiro exemplo simples de resolver, porque é só pensar que número que mais 200 vai dar 1000. 800, provavelmente você respondeu facilmente. Mas vamos tentar resolver de uma outra maneira. Vou fazer o seguinte: como é que eu quero descobrir o peso da caixa, desse lado da balança eu vou deixar só a caixa. Então eu vou tirar 200 gramas aqui. Quando eu tiro 200 gramas aqui, a balança desequilibra. Para eu equilibrar ela, esse 1000 eu também vou tirar 200 gramas daqui. Então, a balança que tinha 1000, se eu tiro 200 gramas, ela passa a ter 800. Ou seja, o x é igual a 800, como nós tínhamos pensando. A partir disso, eu consigo criar uma equação. Olha só, x é o que eu quero descobrir. Então, x mais 200 gramas era o que eu tinha do lado esquerdo. Isso é igual, porque a balança está equilibrada, a 1000, que era o que eu tinha do lado direito. Então, eu vou tirar 200 do lado esquerdo e vou tirar 200 do lado direito. X é igual a 800 gramas e tem a minha resposta. Estão conseguindo entender? Vou fazer uma outra. Ó. Duas caixas iguais, mais 10 gramas, pesam a mesma coisa que uma caixa, mais 120 gramas. Qual é o peso dessa caixa? Vamos fazer pelo mesmo princípio. Ó. De um lado da balança eu vou deixar a caixa, de outro lado só peso. Então, olha só, eu vou tirar essa caixa daqui. A balança vai desequilibrar. Para ela equilibrar, eu vou tirar essa caixa daqui. Então, eu tenho que aqui uma caixa mais 10 gramas, pesa 120. Agora está fácil. É só eu tirar esse 10 daqui e tirar esse 10 daqui. Então, esse 120 vai virar 110. Ou seja, a caixa pesa 110 gramas. Quer fazer o teste? Ó? 110 mais 110, 220. Mais 10 vai dar 230. 110 mais 120, 230, ou seja, mesmo peso. Vamos montar uma equaçãozinha. Ó. Aqui eu tenho duas caixas, então 2x, mais 10 gramas. Isso é igual a uma caixa mais 120 gramas. O que eu quero fazer? Tirar um x daqui para ele desaparecer. Então eu tiro um x daqui também. Vai sobrar um x mais 10 gramas, isso é igual a 120. Agora eu vou tirar esse 10 daqui. Então eu tiro 10 daqui também. X é igual a 110. E aqui eu tenho a minha resposta. Certo? Por que que nós vemos, então, as equações serem resolvidas de outra maneira? Eu não tiro 10 de um lado e 10 do outro. Eu só coloco direto menos 10 aqui, para facilitar a vida. Vamos ver um exemplo agora sem balança. Olha só, eu quero descobrir o valor da minha incógnita, que é o x. Então, o que eu vou fazer? De um lado da igualdade, eu vou deixar só o x, igual aqui. Eu deixei de um lado da balança só a caixa. Então, 3x ficou desse lado. E o detalhe é, tudo que não muda de lado não inverte a operação. Então, continua 3x. E esse x eu ia tirar daqui. Então, ele vem para cá menos. Por que menos? Porque se eu tiro um x daqui, eu tenho que tirar um x daqui. Por isso que eu só coloco para cá, invertendo a operação. Entenderam a ideia? Aqui é a mesma coisa, ó, com os números. Esse 5 vai vir para cá. Ele é mais 5, para ele sair daqui ele tem que vir menos 5. E o 31 mantém desse lado, mantém o sinal. Então, retomando. Mantém do lado igual, mantém a operação. Inverte de lado, inverte a operação. É mais x, ficou menos x. É mais 5, ficou menos 5. Agora é só resolver. Tenho 3x e tiro um x, 2x.
Tenho 31 e tiro 5, 26. Pensa comigo, se 2x vale 26, quanto que vale 1x? Gente, é a mesma ideia, eu posso dividir os dois lados por 2. Então vai sobrar 1x só, e 26 dividido por 2, 13. Certo? Agora nós vamos fazer mais alguns exemplos sem essa ideia de igualdade. Já vamos direto no método prático. A ideia foi você entender a resolução de uma equação. Mas antes da gente seguir, já dá like nesse vídeo, comenta e se inscreve no canal. Vamos lá, vamos resolver esses dois exemplos aqui comigo. Então aqui eu tenho, de um lado da equação eu quero deixar só as letras. O menos 4x não muda de lado em relação ao igual, continua o mesmo sinal. O x muda de lado. Se ele não tem nenhum sinal aqui, ele é mais. O contrário de mais, ele vem menos. Agora vamos para os números sozinhos. O 7 muda de lado em relação ao igual, porque está do lado esquerdo e vem para o lado direito. Então, o contrário, inverso de menos é mais. E o 3 continua igual. Agora é só resolver. Menos 4x menos 1x dá menos 5x. 7 mais 3 dá 10. O que eu faço agora? Só dividir 10 por menos 5. 10 dividido por menos 5 dá menos 2, pois os sinais são diferentes. Certo? Mais um. 6x não muda de lado em relação ao igual, continua positivo. 9x não muda de lado em relação ao igual, continua negativo. 2x muda de lado, então ele menos, vem mais 2x. Agora vamos ver os números. 3 muda de lado, vai mais, e o 15 continua menos e 1 continua mais. É só resolver. 6 mais 2 dá 8, 8 tira 9 é menos 1x. 3 mais 1 dá 4, 4 tira 15 é menos 11. Então é só dividir menos 11 por menos 1. X é igual a 11 positivo. Certo? Vamos ver como é que a gente resolve problemas matemáticos? Vamos agora montar dois probleminhas utilizando equações. Olha só. Meu pai tem o triplo da minha idade. Eu não conheço duas coisas. Eu não conheço a minha idade e eu não conheço a idade do meu pai. Sabendo que juntos temos 68 anos. Então, se eu juntar as nossas duas idades, eu sei que vai dar 68. Qual é a minha idade? Então vamos lá. O que eu quero descobrir é a minha idade. Eu vou chamar isso de x. O meu pai tem o triplo. Qual é o triplo de x? 3 vezes x, ou seja, 3x. Que eu só fiz um esqueminha para a gente entender. Então, se eu somar a minha idade mais a idade do meu pai, vai dar 68 anos. Montei uma equação. Eu já tenho letra de um lado da igualdade e número do outro. É só juntar. X mais 3x é 4x. Isso é igual a 68. Divido 68 por 4. Dá 34, dá 17. Ou seja, qual é a minha idade? 17 anos. Porque eu sou o X. Certo? Olha a próxima. Ana, Bia e Camila foram a um buffet de sorvete e gastaram R$ 69. Sabendo que Ana gastou o dobro de Bia e Camila gastou R$ 3 a menos que Bia. Quanto cada uma gastou? Então vamos lá. Nós temos a Ana, a Bia e a Camila. Como eu só tenho uma totalidade, eu só vou conseguir montar uma equação. Então só uma delas vai poder ser o x. Vamos pensar o seguinte, quem é minha referência? Olha só. Sabendo que Ana gastou o dobro de Bia e Camila gastou R$ 3 a menos que Bia. Bia é referência para as outras duas. Então vamos chamar ela de x. Ana gastou o dobro de Bia. O dobro de x, 2x. Certo? E Camila gastou R$ 3 a menos que Bia. Se é R$ 3 a menos que Bia, eu vou pegar o dinheiro que Bia gastou, que é X, e vou diminuir 3. Caso o problema falasse gastou a mais, eu vou fazer X mais aquele valor, certo? Então fiz um esqueminha aqui, vou montar minha equação. Elas gastaram 69, ou seja, se eu juntar o valor da Ana, da Bia e da Camila, eu sei que vai dar R$ 69. Montei uma equação. É só separar letra para um lado da igualdade e número para o outro. As letras já estão todas do lado esquerdo, mantém igual. O 69 do lado direito e o 3 muda de lado, então inverte a operação. É menos, vai mais. 2x mais 1x dá 3x, mais 1x dá 4x. 69 mais 3, 72. 72
dividido por 4, 36, 18. Vamos lá, quanto cada uma gastou? Quem gastou 18? O X é a Bia. Então, eu sei que Bia gastou R$18. Ana, ela gastou o dobro. Então, o dobro de 18 é R$36. E Camila gastou R$3 a menos que Bia. R$3 menos 18, né? 18 menos 3, R$15. E assim a gente consegue resolver a nossa situação problema. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí que eu vou te responder.